Capítulo 637 – Cavaleiros Negros. Inzaghi logo apareceu no palácio do Rei Divino com uma expressão envergonhada no rosto. 4 dias atrás, ele parou de fazer progresso no cultivo. Embora houvesse abundantes elementos da natureza no Castelo do Céu, e ele recebesse de Fei uma erva divina que pudesse estimular seu potencial, ainda não havia efeito. Como se uma barreira invisível aparecesse de repente em seu caminho de progressão, não importava o quanto ele trabalhasse, praticasse e se cultivasse, ele não conseguia passar por isso. Na verdade, ele estava ficando cada vez mais ansioso, e isso estava causando um impacto negativo nele. Fei olhou para Inzaghi com seus olhos brilhantes, e parecia que ele podia ver através do coração desse jovem. Eu me lembro que conheci você e o velho York meio ano atrás, quando eu estava passando pelo bairro pobre no portão Hot Spring. Eu ainda me lembro do rosto da pequena Tina. Eu não esperava que o jovem arrogante e malvado no portão Hot Spring tentasse trazer desgraça para vocês, e eu ainda me sinto culpado pensando nisso. Fei de repente abriu a boca e trouxe de volta a lembrança do passado. Mestre, não foi sua culpa. Aquele Kulum é simplesmente cruel e perverso demais. Ele não é humano, Inzaghi disse enquanto cerrava os punhos. E, você estudou comigo por pouco mais de meio ano, e você já é um guerreiro das 7 estrelas. Com sua habilidade inata de ocultação, você pode ir a qualquer lugar do Império Zenith, desde que tenha cuidado. Portanto, estou confortável com você indo ao portão Hot Spring, se vingar e pondo um fim ao passado, Fei disse enquanto assentia. Enquanto Fei falou, ele se sentiu um pouco emotivo e muito orgulhoso. Quando ele conheceu Inzaghi, este jovem magro e moreno era apenas um pequeno mercenário que não tinha energia guerreira. Apenas cerca de meio ano se passou e Inzaghi agora estava bonito, em forma e composto. Ele era uma versão melhor de si mesmo, e Fei estava feliz por ele não ter levado seu discípulo ao caminho errado. Ah? Mestre, você quer dizer eu posso? Inzaghi ficou animado que ele ouviu o que Fei disse. E, você não está fazendo progresso hoje em dia porque não conseguiu escapar do seu passado. Como você ainda guarda rancor, não conseguiu elevar sua mentalidade e subir de nível. Além disso, desde que você quer se tornar um mestre assassino, você precisa de mais experiência prática. Você só pode se tornar um assassino verdadeiramente poderoso quando passar por batalhas e sangue. Portanto, vai vingue-se por pessoas como o tio York e a pequena Tina. Fei fez uma pausa por um segundo antes de continuar. Vá em frente e faça o que você precisa fazer. Lembre-se, você é meu discípulo. Você não precisa ter medo de ninguém. Inzaghi sentiu uma sensação indescritível em sua mente e ficou muito agradecido a Fei. Ele não falou muito. Ele se ajoelhou respeitosamente e se virou, deixando o palácio do Rei Divino. Portão Hot Spring. Esta magnífica fortaleza de batalha era a capital da região de Ernst e era uma das 10 principais cidades do Império Zenith. Como um par de enormes alicates pretos, ela segurou firmemente o caminho que Chambord tinha que tomar para chegar às regiões do sul do Império. Qualquer um que quisesse viajar por este lugar tinha que ser registrado em arquivo, e muitas caravanas de comerciantes que tinham que obter seus suprimentos aqui eram taxadas. Era manhã e a névoa ainda podia ser vista. O céu do leste finalmente se tornou um pouco brilhante, e o portão Hot Spring ainda era como uma bela adormecida, já que seus portões ainda não estavam abertos. As bandeiras que estavam penduradas acima das torres de vigia tremulavam fracamente na brisa da manhã, e nenhum soldado patrulheiro podia ser visto na parede da defesa. A cidade inteira se sentiu muito calma e pacífica neste começo de manhã na primavera. Uma série de sons claros de clip-clop soou à distância. Logo, 5 ágeis cavaleiros negros que cavalgavam em cavalos pretos apareceram diante da cidade. Eles eram tão rápidos e silenciosos que pareciam flutuar sobre as nuvens. Depois de parar diante do portão e observar a área, o jovem bonito na liderança acenou com a mão, e todos os 5 pularam dos cavalos e esperaram que o portão da cidade fosse aberto. Os 5 junto com seus cavalos não soltaram nenhum ruído.
Estava terrivelmente quieto. Com o passar do tempo, mais e mais pessoas apareceram diante do portão da cidade. Havia pessoas como os moradores que voltavam correndo para a cidade de suas fazendas, mercadores que planejavam vender legumes frescos, caravanas mercantes de passagem, mercenários que completaram suas missões e poetas viajantes que vagavam entre cidades. Todos eles formaram uma enorme multidão diante do portão da cidade e esperaram que ele se abrisse enquanto calculavam o tempo. Os 5 cavaleiros negros pareciam muito estranhos e únicos entre a multidão, e a sensação de frieza ao redor deles fez as pessoas que estavam a 10 metros delas sentirem frio e arrepio. Portanto, as pessoas na área evitavam, mas não podiam deixar de olhar para esses 5 jovens que pareciam misteriosos. Quando apontaram para esses 5 rapazes bonitos, as pessoas na multidão murmuraram para si mesmos: eles com certeza parecem diferentes. Há muitos guerreiros estrangeiros e grupos enviados de outros impérios na área recentemente, mas por que os 5 estão aqui? Quando o primeiro raio de sol dourado brilhou, o portão da cidade do portão Hot Spring Quente finalmente se abriu. Os soldados que estavam lentos e bocejando saíram da cidade depois de abrir o portão, e eles ficaram ao lado do portão, recebendo a taxa de entrada do povo. As pessoas que estavam esperando estavam acostumadas a isso, e formaram longas filas e esperaram para pagar a taxa. Os 5 cavaleiros negros que haviam ficado em silêncio pularam imediatamente em seus cavalos e correram para a cidade. Os soldados que estavam guardando o portão queriam detê-los e pedir-lhes para pagar a taxa, mas todos eles congelaram depois que o jovem líder olhou para eles em seus olhos. Eles se sentiram como se olhos de bestas selvagens fossem direcionados a eles, e eles não se atreviam a se mover e respirar pesadamente. Somente depois que esses 5 cavaleiros negros foram embora, as pessoas na multidão finalmente reagiram e murmuraram: quem são eles? Por que eles estão aqui? Eles são assustadores. Eu fui olhada, e parecia que o ceifador cruel estava olhando para mim. Sim, seu olhar era aterrorizante. Coisas terríveis acontecerão desde que eles estão na cidade agora. Os soldados que guardavam o portão se entreolharam, surpresos, e todos eles suaram. As pessoas que foram observadas por aquele cavaleiro negro e frio sentiram como se uma faca tivesse sido colocada em cada um de seus pescoços, e todos os pelos de seus corpos se levantaram. Espero que nada de mal aconteça. Mansão do prefeito. O jovem mestre Colum, que era o mais odiado pelas pessoas no portão Hot Spring, deixou seu lugar no início da manhã. Com mais de uma dúzia de capangas à sua volta, ele caminhou na direção do bairro pobre com uma expressão excitada no rosto. Vocês estão certos? Aquela garota está de volta? Colum perguntou com luzes obscenas em seus olhos. Ei, jovem mestre, não se preocupe. Alguns de nós claramente viram aquela garota correndo para a cidade logo depois que o portão se abriu, e ela deve ter retornado aos guetos para cuidar daqueles bastardos desabrigados. Se formos agora, poderemos capturá-la. Depois de amarrá-la, você pode brincar com ela o quanto quiser. Um homem magro e parecido com um macaco respondeu lisonjeiramente. Ah! Ela é definitivamente difícil de domar. No entanto, ela atingiu meu interesse. Ah! Eu quero ver como ela vai reagir depois de eu tirar a roupa dela. Ah! Eu vou ver se ela é tão cruel como sempre. Ah! Colum pensou nas imagens e começou a rir obscenamente. Essa equipe de pessoas rapidamente afastou os pedestres nas ruas e eles correram em direção ao bairro pobre. Ao mesmo tempo, o cavaleiro negro que liderava o caminho de repente abriu a boca e disse: vamos para o bairro pobre primeiro. Já faz meio ano e vamos ver se mudou. Parecia que os 5 estavam extremamente familiarizados com esta cidade, e eles se locomoveram facilmente. Os 5 rapidamente atravessaram a multidão e entraram na periferia do bairro pobre. Lugar familiar. Nós estamos de volta. Este foi o pensamento que apareceu em todas as 5 mentes dos cavaleiros negros. Metade de um ano atrás, eles eram órfãos fracos que não conseguiam nem mesmo se sustentar e controlar seus destinos.
Eles tinham que lutar pela sobrevivência todos os dias, e eles viviam neste lugar que estava cheio de violência e crime. Era um inferno vivo. Eles estavam de volta. Eles eram agora poderosos guerreiros, e eles eram apoiados por aquele novo nobre de Zenith que abalou todo o império.